Olá, meus queridos alunos do EJA 3, né? Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de História de vocês. A gente vai dar continuidade, né, aos assuntos que nós estávamos falando nas semanas anteriores. Mas antes, quero lhe desejar, né, bons estudos, né, que esteja tudo bem com a sua família, com seus amigos e principalmente com vocês. E vamos nos preparar, nos organizarmos para o nosso retorno o mais breve possível no presencial. Para que isso aconteça, né, quem está na idade já vacina, quem não está na idade ainda de vacinar, mas faz o cadastro, para a gente ter um retorno seguro, né, no mês de setembro. Tá ok? Então vamos lá. Já que a gente não está no presencial, vamos continuar aqui da maneira remota. Aonde você sabe que assistindo o vídeo, prestando atenção, repetindo se for necessário, você responde as perguntas. Se necessário for, tem um texto de apoio. Então você pode só ler o texto de apoio e fazer as questões. Pode só assistir o vídeo e fazer as questões. Pode assistir o vídeo, ler o texto de apoio e fazer as questões. Bem como você pode tirar dúvida comigo sempre no período da noite, na hora da aula do EJA. Lembra, o EJA sempre é no período da noite. Durante os dias, os professores estão fazendo outras atividades em outro colégio. Às vezes dá tempo a gente responder, às vezes não. Mas 100% garantido no período da noite, tá ok? Então vamos lá. Vamos deixar de conversa, vamos aqui ao que interessa, conhecer um pouquinho dessa famosa reforma protestante. Que reforma protestante é essa, né? Vamos ver, vamos entender. Bom, a gente estava estudando nas aulas anteriores a mudança que estava acontecendo no mundo. O mundo não aceitava simplesmente o que a igreja dizia, que a igreja católica falava que era verdade e pronto, né? Foi a época da ciência, do estudo, das pesquisas, para saber por que acontecia isso. Ah, não vai chover. Tudo bem, não vai chover. Mas por que não vai chover? Ah, porque Deus quer que não chova. Né? Então, a partir disso aí, o homem começa a estudar, a desenvolver a ciência para encontrar explicações para tudo. Então, a reforma protestante, ela entra nesse conjunto de transformações. De que parcela? De que maneira? Parcela da população europeia começa, como eu falei, a dedicar-se à leitura, troca de ideias, aquela coisa, se tornar mais crítico, não aceitar por aceitar, é porque é assim. É assim, mas tudo bem, qual é a explicação? Tá certo? Então, esses fatores contribuíram, né, para que pessoas começassem a questionar, né, a poderosa instituição católica, né, a grande fortaleza da época, né? Este movimento de contestação, de questionamento, né, das principais ideias da Igreja Católica ficou conhecido como reforma, tá certo? Então a reforma foi a esses questionamentos que começaram a surgir, porque anteriormente a resposta era só assim, não, porque Deus disse assim, é porque é assim, pronto. O que a Igreja Católica dizia não se contestava. E a partir do momento que as pessoas começam a estudar, começam a questionar, é assim, tudo bem, show de bola, mas por que é assim? Né? Não poderia, é porque é e pronto, não poderia ser mais assim. Então, todo esse movimento que começa a questionar a Igreja Católica, ele tem o nome de quê? De reforma. Né? No caso, a famosa reforma protestante. Então, vamos lá, vamos entender especificamente o que seria a reforma protestante. Foi um movimento, né? Inicialmente com o objetivo de reformar a estrutura da Igreja Católica. Na verdade, os questionamentos era para a melhoria da Igreja Católica, tá certo? Então, esse movimento ele começa no final da Idade Média, né? Quando a Igreja já sofria bastante críticas, tá certo? Pesava sobre ela, entre outras coisas, denúncias de corrupção, né? Abusos morais, além de críticas, né, excessiva ao poder político concentrado na figura do Papa. Né? O Papa queria mandar em tudo que era lugar. Então havia críticas a essa situação, que a igreja estava se metendo o quê? Em assuntos de economia, assuntos sociais, né? Não somente em assuntos religiosos, tá certo? Então, a reforma protestante ela acontece dentro desse contexto. Em 1517, né, Martin
Martinho Lutero, mais conhecido como Lutero, um monge, professor da Universidade da Alemanha, de Wittenberg, né, oeste da atual Alemanha, contestou uma das ideias, né, praticada pela Igreja Católica na época, que era o quê? A venda de indulgências, tá certo? Esse foi um dos grandes questionamentos sobre a Igreja Católica, que era a venda das indulgências, né? E o que é essas indulgências, hein? Vamos descobrir o que é essas indulgências. Mas antes, vejam aí a imagem de Lutero. Lutero foi o grande, né, líder nesse movimento de contestação, que vai ganhar o nome de Reforma, posteriormente de Reforma Protestante. Bom, e o que eram as indulgências, né? Era o perdão, né, que a igreja oferecia às pessoas que se arrependiam de seus pecados. Eu cometi um pecado, né? Eu fiz isso, roubei, matei, aquela coisa toda, mas me arrependi dos meus pecados. Isso era indulgência. Regis, mas Deus não é assim? Perdoa todo mundo? Sim. Mas vamos terminar a história para você entender o grande detalhe da indulgência. Tratava-se de uma espécie de carta vendida pela igreja aos fiéis. Ao comprá-lo, os cristãos estariam recebendo o perdão dos pecados cometidos. Ou seja, entre aspas, eu cometia diversos pecados, ia lá, pagava, e a Igreja Católica o quê? Me perdoava. Tá certo? Então, se eu tivesse bastante pecados e tivesse bastante dinheiro, todos os meus pecados seriam o quê? Perdoados. Então, Lutero, né, achou isso inadmissível, a cobrança de indulgências, né, dando absolvição dos pecados mediante o quê? Pagamentos, né? Hoje ainda acontece isso, se você prestar atenção, tá certo? Bom, de acordo, né, com o valor pago, né, a carta de indulgência vendida pela Igreja Católica, ele poderia, olha aí, dependendo de quanto você desse para a Igreja Católica, poderia perdoar já os pecados que iriam cometer lá na frente, né? Se a sua oferenda fosse muito boa, né, para as indulgências, você já ganhava um vale, né? Um vale indulgência. Comecesse um pecado, opa, estou no crédito ainda, estou gastando meus créditos, mas ainda tenho um crédito aqui de indulgências, tá certo? Para você ver como o negócio era complicado. Então, nesta época, a Igreja Católica estava repleto dessas contradições. E Martinho Lutero exatamente questionava essas situações. O comércio das indulgências tornou-se um grande negócio para a Igreja Católica. Elas eram vendidas até mesmo em banco. Olha aí como o negócio ficou tão sério. E a Igreja Católica passou a usar esse dinheiro para finalizar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Tem um filme tão interessante sobre Lutero, se você assistir, você vai ver isso, né? Que Lutero, naquele sofrimento com o povo dele, vai a Roma, né? E vê a Basílica de São Pedro, fica abismado. Como é que a igreja, com tanto ouro, né? E a sua população morrendo de fome, e a igreja preocupada na construção, né, de uma basílica, tá certo? Bom, Lutero não vai resistir a tudo isso, né? Alegando que as indulgências eram uma forma da igreja católica tirar proveito da fé das pessoas, né? Lutero escreveu uma carta dirigida ao seu arcebispo, da onde ele colocou 25 teses, 25 ideias, no qual ele criticava, né, erros e mais erros cometidos pela Igreja Católica. E ele pegou, né, tipo um cartaz, tipo um banner hoje, pregou lá na porta lá do castelo de Wittenberg, tá certo? Para todo mundo ver, para todo mundo observar as críticas, né, que ele fazia a esse movimento. Lógico que não demorou muito, alguns começaram a apoiar, até mesmo os ricos, a burguesia, né, tinham interesse, né, de prejudicar a Igreja Católica, então ajudaram Lutero. Agora preste atenção, a intenção inicial de Lutero não era romper com a Igreja Católica, muito pelo contrário,
Ele queria permanecer na Igreja Católica e queria consertar os erros, né? Então, ele propunha o quê? Uma recuperação dos princípios originais do cristianismo, tá certo? E ele ainda defendia, né, que o poder civil era para ser separado do poder religioso, tá certo? O rei manda ali, né, não de haver essa mistura, tá certo? Bom, entretanto, ele não tinha começado apenas uma reforma como protesto. Logo, isso se tornou uma situação que insustentável, tá certo? E em janeiro de 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa, né? Em abril, o imperador sacro do Império Romano Germânico, Carlos V, convocou uma assembleia para que Lutero voltasse atrás em suas ideias. Ele disse, não, firme e forte, vou continuar assim, é o que eu acredito, tá certo? Esse foi o momento de ruptura de Lutero e seus seguidores, que começaram a ser chamados de protestantes, que protestavam contra o poder da Igreja Católica. Daí o nome Reforma Protestante. Daí é onde vem o nome dos protestantes, tá certo? Bom, na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho, mas já deu para você entender a ideia da Reforma Protestante. Foi Lutero vendo as injustiças praticada pela Igreja Católica, que muitas vezes só queria ganhar dinheiro para suas construções e esquecendo o principal, de ajudar o povo. Então, dentro desse contexto, há chamado que Reforma Protestante. Ok? Teve dúvida? Repete o vídeo, lê o que está lá e responde as 5 questões para a gente, tá ok? Estou no aguardo esperando vocês.